A análise dos factos que marcam a atualidade. Fora da Caixa, hoje é terça-feira com José Maria Veiga, que hoje não está aqui connosco no estúdio, vai ser através do WhatsApp. Vamos lá ver se de facto teremos ótimas condições de escuta para que possamos naturalmente ter a análise e o comentário de alguns temas e assuntos que temos alinhavados para este Fora da Caixa. José Maria Veiga, bom dia, obrigado já agora uma vez mais pela disponibilidade. Máriozinho, muito bom dia aqui da Europa. Muito bem. José Maria, vamos começar então pelo transporte, pelos transportes aéreos, interilhas. A TACV regressa às ligações interilhas com um ATR alugado à Air Senegal, em cumprimento de uma orientação do Governo. De resto, esta informação foi avançada e confirmada ontem pelo Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, a partir de Ilha do Sal. Ele justifica a decisão com a deficiente capacidade de resposta da Bestfly. Pergunto-lhe se ficou surpreendido com este anúncio ou estamos aqui perante a crónica de um regresso muito anunciado. Uma vez mais, bom dia. Bom dia. Olha, é assim, desde 2016 o governo tinha apresentado uma estratégia extremamente ambiciosa, mas também, do meu ponto de vista, um pouco superficial, no sentido de criar todas as condições em reforçar a TACV com 11 Boeings e entre outras situações. Na altura, no Parlamento, eu estava no Parlamento e tinha dito que, numa das sessões, que a forma muito fácil como a solução estava sendo apresentada representava talvez duas coisas. Ou os que estavam lá eram os incompetentes e que não viam aquela solução tão fácil, ou então o governo estava aí a apresentar uma situação que teria dificuldades em cumprir de facto. E é o que aconteceu. Desde 2016 até agora, já lá vão 8 anos, e o TACV, que enquanto companhia saiu da rota doméstica para se concentrar em voos internacionais, mas também abandonou os voos regionais. Eu penso que, na verdade, se há uma zona, se há uma linha, uma região onde os TACV deveriam, de facto, concentrar, era a nível do doméstico, porque o Estado tem que resolver essa questão, tem que garantir a mobilidade entre as ilhas. E a segunda questão é que TACV talvez tenha dificuldades em competir a nível internacional, mas a nível regional já fazia um ótimo trabalho. Fornecia serviço, voava para países como Gâmbia, Conakry, Mauritânia, mesmo Burkina Faso, e prestava até serviços de manutenção a todas essas companhias. Mas hoje Cabo Verde recorre ao Senegal. Eu acho muito bom até, porque é importante que reforcemos essa nossa comparação com o Senegal. Mas José Maria, deixa-me só precisar aqui aos nossos ouvintes, aliás, peço-lhe essa precisão, se há aqui diferenças substanciais em relação à política que os governos do PICV adotaram para este setor, para os transportes aéreos, para já interilhas e também internacionais. Eu lembro-me que quando a ministra Sara Lopes ainda era tutela também deste setor, havia
havia uma ideia de se concentrar a TACV a nível internacional e depois deixar o mercado nacional para uma outra companhia. E de resto, sabe-se que os primeiros contactos com a Binter foram feitos pelos governos do PAICV. Há aqui alguma alteração de fundo em relação à política que os governos do PAICV adotaram neste setor dos transportes aéreos? Quer dizer, há uma diferença de fundo. Bom, primeiro porque com a saída dos TACV diretamente da forma como saiu, de forma tabulada, não deixou espaço para que os nacionais, inclusive, portanto, a própria TACV, pudesse garantir que os cabo-verdianos tivessem essa possibilidade de mobilidade interna naturalmente. Agora, a ideia do Binter, eu acho que a partir da ideia foi boa, mas a partir do momento que se notou que não estava em condições de garantir a mobilidade, um programa entre as ilhas, da forma a dar resposta à procura dos cabo-verdianos, o governo deveria tomar uma decisão imediata. Agora, repare que passou-se do Binter para uma segunda companhia, depois para uma terceira companhia, e agora estamos de novo do regresso dos TACV ao mercado doméstico. Mas, do meu ponto de vista, a questão doméstica ela é mais importante que qualquer outra dimensão internacional ou regional, porque o Estado, pela Constituição, deve garantir essa conectividade entre as ilhas, e sem isso não teremos desenvolvimento, não teremos unificação do mercado cabo-verdiano e não sentiremos, de facto, num país onde todos nós vivemos como, portanto, nacionais. De modo que há essa Mas o ministro Carlos Santos diz que nunca esteve em causa as ligações interilhas, interligação, portanto, dessas ilhas, que de resto é um direito dos cabo-verdianos, que os cabo-verdianos têm, o direito da mobilidade. Sentiu que em algum momento, de facto, esse direito estivesse em causa, precisamente por causa dessa situação difícil nas ligações entre as ilhas? O ministro diz que nunca esteve em causa essa situação de movimento entre as ilhas, mas na prática, na verdade, houve situações e há situações complicadas. Eu me refiro, por exemplo, a pessoas que já exerceram funções importantes em Cabo Verde e que habitam em diferentes ilhas, às vezes expressam situações complicadíssimas. E são situações reais que acontecem e acho que não deveríamos estar nesse momento a atravessar por uma situação dessas, tendo em conta inclusive a proposta que o governo apresentou, porque repare que quando o MPD ganhou eleições em 2016 foi grandemente devido à situação que aconteceu com os TACV, com o Boeing TACV que foi arrestado, portanto, na Holanda. E por causa disso fez uma campanha extremamente forte com esse acontecimento e resultou, portanto, na saída do PSB do governo. Agora, passado 8 anos, estarmos nessa situação em que nos encontramos, eu penso de facto que é uma solução que não foi solução por parte do governo. E aí acredito que é preciso fazer tudo para que no mais curto espaço de tempo tenhamos uma solução para o país. Porque não é só o TACV em si, mas é tudo que faz parte do sistema. Há a questão da manutenção dos aviões, há a questão da AC e há todo um pacote que é preciso trabalhar e consolidar para que possamos, de facto, termos um serviço de qualidade, de confiabilidade e, ao mesmo tempo, um serviço também que nos permita previsões certas, não é?
Mas esta solução, segundo o Ministro, portanto, esta alternativa neste momento de nós termos um avião alugado à Air Senegal para fazer voos domésticos, segundo o Ministro, é uma solução que pode ser definitiva, desde que haja, digamos, o aumento de procura para também reforçar a questão de mobilidade. Mas, entretanto, a Best Fly já num comunicado vai dizer que, para já no estado de saída, rejeita também que o seu certificado de operador aéreo esteja caducado, esteja em vias de caducar, ou pelo menos que haja um risco de não renovação desse documento. Em que ficamos agora? Temos a concorrência no mercado interno com duas empresas, a TACV e a Best Fly. Tudo indica que é isso que vai acontecer, porque neste momento o ministro inclusive avança que um segundo avião de ATR do Air Senegal poderá vir a operar, brevemente também em Cabo Verde. Teremos, portanto, uma companhia com 2 aviões, TACV, nesse caso, e Best Fly, que no seu dizer também diz que não é verdade que o certificado tenha sido esteja em risco de não ser renovado, e diz que não é verdade, e que vai fazer tudo para atingir os seus objetivos de qualidade, confiabilidade, pontualidade e poder também garantir o melhor serviço ao país. Ao mesmo tempo reconhece que tem tido constrangimentos fortes. Portanto, neste caso, quer dizer que vamos ter duas companhias. Bom, até certo ponto, do ponto de vista da concorrência, pelo menos teremos uma situação onde teremos duas companhias, poderá ser melhor. Mas o Ministro também rejeita que esta solução encontrada seja, no fundo, o reconhecimento do falhanço da concessão do serviço público a Best Fly. Portanto, o Ministro diz que o que o Governo quer é, para já, garantir este direito constitucional dos cabo-verdianos de poderem viajar livremente dentro do país e de reforçar e de melhorar a questão de conectividade. Do seu ponto de vista, esta solução que o Governo acaba de encontrar de promover o regresso de TACV ao mercado doméstico. No fundo, o Governo está a dar o braço a torcer as várias críticas que têm sido feitas pelos cabo-verdianos e também pelos partidos da oposição? O Governo não diz isso diretamente, mas na verdade é isso que está acontecendo. O Governo volta atrás nas suas posições e retoma uma situação em que praticamente tinha excluído completamente os TACV do mercado nacional, e numa situação em que ficou sem opção com essas situações de constrangimentos e de falta de cumprimento por parte de algumas companhias que operaram aqui. De todo modo, eu acho importante criar condições para que as companhias que estão no mercado possam operar com normalidade e também possam garantir o serviço de qualidade ao país. Mas eu penso que o Governo, sobretudo quando, a nível do Parlamento, na semana passada, quando houve aquele debate sobre conectividade entre as ilhas, eu vi que o Governo estava aí cheio com muitos dados estatísticos, demonstrando que houve o aumento de voos em todas as ilhas, tudo isso. Mas o problema é que, como eu disse outra vez, as exigências hoje são outras. Estamos numa situação em que parece que o turismo aumentou muito, que as exigências, portanto, automaticamente aumentaram muito. Então o governo tem que estar à altura de dar resposta a essas situações. Eu acho que esse é o problema de fundo que se coloca neste momento. Há essa procura que aumenta, e a oferta está sendo um pouco muito deficitária, não é? E aí o governo tem que criar condições para que essa imagem que nós queremos projetar do país, mas também a resposta que queremos dar aos nacionais e aos que nos visitam, sejam respostas, portanto, confiáveis, de qualidade e com pontualidade, digamos assim. Muito bem, José Maria, teremos naturalmente a oportunidade para voltar a este assunto dos transportes aéreos
Interilhas. Vamos avançando neste nosso alinhamento do espaço fora da Caixa. Falemos dos programas. Há alguns programas que o Governo tem vindo a anunciar no sentido de mobilizar mais água para a agricultura. Há dias o Primeiro-Ministro foi visitar algumas obras precisamente desse programa de mobilização de água para a agricultura no âmbito da cooperação entre Cabo Verde e a Hungria. Salvo erro, o montante desse projeto ascende a 35 milhões de euros. Em São Domingos, a Chá da Baleia, as obras avançam a bom ritmo, com conclusão prevista para julho, segundo o Primeiro-Ministro. É esta, de facto, a linha, o caminho indicado, o melhor para resolvermos, eu não diria de vez, mas pelo menos para melhorarmos as coisas em termos dessa agricultura que se quer mais moderna e que não fique na dependência da aleatoriedade das chuvas? Olha, em Cabo Verde nós podemos falar de um conjunto de soluções que de forma integrada possam resultar em benefícios para o nosso país e para a nossa agricultura. Esse projeto da Hungria é um projeto no valor de 35 milhões de euros, que vai ser repartido por várias ilhas, né? Por Ilha de Santiago, Maio, Santo Antão, Boa Vista, São Vicente. E o Primeiro-Ministro anuncia isso dizendo que é a melhor solução. Bom, pode ser a melhor solução para certas zonas, para certas localidades. Por exemplo, certamente não será uma melhor solução para uma ribeira principal, onde temos lá uma barragem que, pelos dados, funciona muito bem. Pode ser não é a melhor solução para uma zona como Ribeira Paveta, em São Salvador do Mundo, ou em Santo Antão, nas zonas altas. Mas para as zonas do litoral pode ser uma boa solução. Agora, o que, na verdade, interessa a Cabo Verde é termos soluções integradas. Soluções onde teremos barragens, onde teremos perfurações, onde teremos água tratada, onde teremos água sinalizada. A água sinalizada é uma solução que vem desde antes da independência. Em São Vicente, nós temos água para o consumo. O problema que se coloca é a questão do preço por metro cúbico da água sinalizada para a agricultura. Nós não temos esses dados, o governo não precisa desses dados, porque se o preço não for acessível para o agricultor, ele não vai utilizar isso. Mas, de todo modo, eu acho que é uma boa saída para certas zonas, pode ser até uma boa saída normal para todo o país, se de facto conseguíssemos um custo baixíssimo que permitiria ao agricultor a desenvolver a sua cultura. Seja como for, o Primeiro-Ministro diz que esta é uma resposta, digamos, ideal às adversidades climáticas do país, dotando tecnologias de dessalinização e energias renováveis, juntamente com sistemas de irrigação automática para uma gestão eficiente da água. Mas mesmo assim não diz a quanto sai, portanto, o custo de metro cúbico de água. Isso é importante. Precisamos saber isso. Porque repare que na altura eu ainda trabalhava como ministro, que quisemos, nem sequer estava como ministro, estava como coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Pobreza. O governo quis nessa altura introduzir o custo de água a 25 escudos por metro cúbico e houve responsáveis da oposição na altura que estavam a trabalhar com as pessoas para não pagarem esse custo. Mas já era um custo acessível naquela altura. Mas hoje eu não sei, mesmo com energias renováveis, não sei qual é o valor do metro cúbico de água para o agricultor. É preciso que a gente tenha isso em conta. Agora, eu queria fazer a ligação desse projeto com um outro projeto extremamente importante, que é o projeto JICA financiado pelo Japão, que é um projeto no valor de 171 milhões 435 mil dólares. Portanto, 5 vezes mais do que esse projeto com a Hungria. Há uma taxa de juros de 0,1%, um projeto que era previsto o reembolso para 40 anos, incluindo 10 anos de carência. Nós não sabemos, o projeto deveria arrancar em 2014 e terminar agora em 2024, em abril de 2024. Não sabemos porquê que o governo deixou cair esse projeto. Repare que esse financiamento da Hungria
poderia ser concentrado em outras ilhas. Porque neste momento não seria, portanto, esses 35 milhões da Hungria a serem repartidos por 5 ilhas ou 6 ilhas. Esse financiamento poderia ser concentrado em ilhas como São Vicente, Boa Vista, Maio, por exemplo, ou Santo Antão, e deixar o Santiago com o projeto já anterior que já tinha sido financiado. Eu não sei por que o governo deixou cair esse projeto. Seria bom que explicasse à nação. Por quê? Porque preparo que é um dinheiro praticamente dado, 171 milhões 425 mil euros, $1.000, não é? O projeto já estava. Repare que os japoneses são os melhores do mundo em tecnologia, não é? Os melhores do mundo em tecnologia vieram cá durante alguns anos para conceber o projeto junto com os nacionais, deu muito trabalho, foi assinado em 2013 e em 2014 deveria começar. Não arrancou em 2014, pelo menos em 2016 deveria arrancar, até porque já estava tudo a postos. Toda a equipa já estava no lugar, já estava tudo a postos. Até agora, 8 anos depois, nada, ficamos de facto numa situação incrédulos. Mas há alguma informação em como o projeto continuou ou foi descontinuado? Repare que o projeto realmente vai terminar, de acordo com o dossiê, vai terminar agora em abril deste ano. De 2014 a 2024, são 10 anos. E repare que os japoneses são extremamente organizados. Eu não sei, portanto, o governo deve dar uma explicação. Eu não sei se o ministro das Finanças tem conhecimento, de facto, desse projeto, mas me espanta muito que em Cabo Verde, na nossa condição, deixemos um projeto como este sem seguimento. Eu não entendo. Bem, é exatamente a utilização que o governo diz ter solução para Cabo Verde, que é uma solução, encontrou uma solução e não pega. Abandona. Muito bem. José Maria, é uma questão muito grave. Vamos terminar então o nosso espaço de análise e comentários aqui neste Bom Dia Cabo Verde, no Fórum da CAIS. 2 anos já se passaram desde essa invasão da Rússia à Ucrânia. Digamos, no teatro das operações praticamente há um impasse, há poucos avanços de parte a parte. Nós temos também vindo a assistir a alguma resistência por parte dos países ocidentais, dos Estados Unidos e da União Europeia na questão do desbloqueio da ajuda, às vezes financeira e militar, em termos de armamento militar que a Hungria precisa, munições, enfim, mísseis de longo alcance para atingir, digamos, a retaguarda da ofensiva Rússia. Que análise é que faz destes 2 anos de guerra? E pergunto-lhe se já agora os ucranianos vão poder, digamos, resistir a mais um ano de guerra. Olha, eu queria dizer o seguinte. Para começar, há um autor americano, Peter Frankopan, que escreveu um livro, Coração do Mundo. É um pesquisador da Universidade de Oxford. Ele defende que o coração do mundo está naquela zona de Euroásia, portanto, nos encontros dos continentes da Ásia e da Europa, onde passava a Rota da Seda. Ele diz que quem domina aquela zona domina o mundo. Pelos vistos, essa guerra na Ucrânia, assim como tem sido encarada pelas diferentes frentes, Europa, Estados Unidos e a própria Rússia, pelos vistos estão a levar essa teoria a sério. Quer dizer, quem domina aquela zona domina o mundo. A Rússia considera que a zona da Ucrânia é vital para ela. Não se sabe ao certo se é vital para os Estados Unidos. Não se sabe ao certo também se é vital para a União Europeia. De todo modo, houve um acordo de Minsk que não foi seguido. E se esse acordo fosse seguido, certamente, essa guerra seria evitável. Portanto, esse acordo propunha que houvesse autonomia não é sequer independência, autonomia para
Donbass, essa parte da Ucrânia, onde 80, 90% são russos ou mais, e que se evitasse também a implantação de qualquer base da OTAN naquela zona. Portanto, essa era a exigência da Rússia. Bom, os acordos, portanto, o acordo não foi respeitado e a Rússia acabou por invadir a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022. Já lá vão, hoje, portanto, já lá vão 2 anos. 2 anos que essa invasão teve lugar e pensava-se que seria uma invasão, portanto, uma questão que seria resolvida rapidamente. Afinal, não. E agora o problema que se coloca é que há uma guerra em que a Ucrânia, neste momento, já perdeu cerca de 20% do seu território. Milhares, mais de 500 mil pessoas, pelos dados que são avançados, sobretudo jovens. Isso tem uma repercussão muito grave pelas gerações futuras, porque praticamente a Ucrânia levará anos e anos para poder se recuperar dessa situação. E há um risco da guerra prolongada, há um risco de uma terceira guerra mundial. Portanto, as consequências são muito, muito complicadas, tanto de um lado como do outro, porque, por um lado, a Rússia talvez pensava que a situação seria resolvida facilmente, em 6 meses, digamos assim, mas não é bem assim, não tem acontecido assim. Tem sido dado, portanto, a Ucrânia foi beneficiada com bilhões, mais de bilhões de dólares, tem sido beneficiado com grandes armamentos e a Rússia está aí também lutando, conquistando dia a dia o terreno, e a coisa está assim muito complicada por parte da Ucrânia, que é a maior portadora. Mas a própria Europa também está com problemas, porque repara que a Alemanha, que tinha acesso ao petróleo ou gás russo a um preço barato, agora está com problemas até para desenvolver a sua indústria. Houve sabotagem dos gasodutos. Enfim, a situação vai se acumulando e não se vislumbra nenhum fim à vista, porque ainda ontem os chefes de Estado da União Europeia aprovaram mais 50 bilhões de euros à Ucrânia, no encontro que teve lugar em Paris. E isso quer dizer que, e até estão a prever a possibilidade, inclusive, de enviar tropas para o terreno. Muito bem. A Terceira Guerra Mundial. É verdade. Veiga, obrigado então por ter estado connosco uma vez mais no Fora da Caixa. Nós hoje analisamos e comentamos 3 assuntos: os transportes interilhas em Cabo Verde, transportes aéreos, também os programas que o Governo tem vindo a anunciar para a mobilização de mais água para a agricultura e estes 2 anos de guerra na Ucrânia. Foi o Fora da Caixa, hoje via WhatsApp, uma vez que o nosso convidado não se encontra no país. Na próxima quinta-feira será a vez de Francisco Tavares.